Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal de Português e Redação. Hoje vamos para mais um vídeo do nosso quadro Redação e Aprovação. E eu quero falar com você, especialmente nesse vídeo, sobre estrutura textual. E por que é importante falar sobre estrutura textual? Porque se eu te falei que texto dissertativo, argumentativo em especial, tem a intenção de convencer o leitor ou o seu interlocutor da sua ideia, é importante que essa ideia tenha um começo, meio e fim, que ela seja linear, e, portanto, o seu leitor ou interlocutor consiga compreender desde o início, desde a concepção da sua ideia até a conclusão a qual você chega. Por isso que quando a gente fala em estrutura textual, a gente divide em macroestrutura e microestrutura. A macroestrutura do texto dissertativo, ela consiste em uma estrutura fixa que necessita possuir introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada um desses pedaços dessa macroestrutura vai formar um texto, né? São partes aí de um quebra-cabeça que a gente vai encaixando até formar toda a figura. Nessa analogia, a gente percebe que o texto não passa de um quebra-cabeças de palavras. Bom, e aí essa macroestrutura da introdução, para que serve? Né? Ela serve para apresentar o tema e as teses, no caso do texto dissertativo aumentativo. Ali você vai apresentar o assunto sobre o qual você vai abordar e o seu ponto de vista sobre esse assunto. Os parágrafos de desenvolvimento são aqueles nos quais as teses, ou seja, os seus pontos de vista que já foram apresentados no parágrafo de introdução, são melhores desenvolvidos. E aí nós temos novamente a intenção de convencer o leitor. Por isso que o parágrafo de desenvolvimento recebe esse nome. Nesse espaço em que você vai desenvolver, de fato, a ideia que você apresentou anteriormente no parágrafo de introdução. E, por fim, o parágrafo de conclusão é um espaço em que você vai realmente concluir a ideia que foi apresentada ao longo desse texto. E alguns parágrafos de conclusão, a exemplo do parágrafo de conclusão do Enem, né, necessita que você apresente propostas, que a gente chama de proposta de intervenção. Para que essas propostas elas devem resolver os problemas, os pontos de vista que você apontou anteriormente no parágrafo de introdução e desenvolver os parágrafos de desenvolvimento. Sobre a macroestrutura, eu queria trazer para você aqui hoje alguns trechos dos textos nota 1000 do Enem do ano passado, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E para isso eu trouxe os textos da Júlia Sampaio e da Maria Júlia Passos, que foram textos nota 1000. E elas trouxeram no parágrafo de introdução todos os elementos necessários. E além de trazer todos esses elementos necessários, elas trouxeram com maestria. Então, ó, a Júlia Sampaio trouxe o seguinte: no filme Coringa, a personagem principal, o que sofre de um transtorno mental, que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura os desafios a sanar. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela descrição dessa classe por parcela da população verde-amarela. Dessa forma, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Então, o que é necessário trazer no parágrafo de introdução, especificamente do Enem, ou de diversos concursos públicos que exigem o texto dissertativo argumentativo? Primeiro, você apresenta o assunto, e esse assunto apresentado por meio de uma abordagem sociocultural. Você traz aí conhecimentos prévios que você já possui. Você faz uma relação com teorias filosóficas, teorias sociológicas, ou até mesmo com filmes, livros, músicas, enfim, tudo que você tiver aí do que se considera repertório sociocultural. Então, a Júlia fez isso, né? Ela trouxe o filme Coringa, fala sobre o personagem principal, fala sobre o problema que ele tem do riso exagerado e de como ele é frequentemente atacado nas ruas. Logo em seguida, ele faz o que a gente chama de
esse filme com a nossa atualidade, ela aproveita esse espaço para apresentar o tema. Então, ela faz exatamente as mesmas palavras que são apresentadas no tema exigido do Enem. Em consonância com a realidade por quem atua, o nosso personagem principal, está a de muitos cidadãos. Por quê? Porque o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. E logo em seguida, ela apresenta as teses. Porque, olha só, se ela diz que o estigma associado às doenças mentais é um desafio, logo em seguida, ela aponta por que esse estigma associado ainda é um desafio. Então, a tese 1 dela, negligência governamental nesse âmbito. Tese 2, discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. E aí, ela conclui o parágrafo de introdução com um pequeno período, né, que conclui mesmo esse parágrafo. Então, ela traz que, mesmo que seja um desafio, é importante que esse desafio seja superado. Perceba que agora, na redação de Maria Júlia, nós temos uma estrutura muito semelhante. Ela traz a obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do hospital psiquiátrico do país na cidade de Barbacena. Então, aqui, ela apresenta o assunto, olha só, hospital psiquiátrico. Então, já sabemos que esse texto vai falar sobre doenças mentais, né? Ou algo relacionado ao tratamento de pessoas com doença mental. E logo em seguida, ela continua apresentando a obra. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Então, olha só, se no início do parágrafo de introdução ela já dava a entender que falaria sobre doenças mentais por meio das palavras-chave, agora explicando um pouco a obra, ela, claro, que o texto dela é transtornos psíquicos e o modo como essas pessoas são tratadas. Logo em seguida, ela fecha o parágrafo de introdução com as teses. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, olha só, ela está ainda relacionando o repertório sociocultural com o tema. O texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o que? Olha a apresentação do tema, o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, você não necessariamente precisa apresentar o tema ali na hora de relacionar o seu repertório com a atualidade, com o assunto. Você pode também apresentar o tema com as palavras-chave do tema ao final do seu parágrafo. Que tem elementos que são essenciais, tá? Você precisa fazer um funil no seu parágrafo de introdução. Você começa apresentando os assuntos que são daquele tema. Então, a gente tem aqui o tema estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, a gente tem doenças mentais como assunto, comportamento relacionado a essas doenças mentais como assunto, o tratamento às pessoas que possuem essas doenças mentais como assunto, e todos esses assuntos podem ser abordados na sua introdução. Escolha um deles e escolha também o repertório sociocultural para apresentá-los. Isso é o topo do seu funil. No meio do seu parágrafo de introdução, você vai associar esse repertório que você julga interessante para apresentar o tema ao tema e à realidade das pessoas que sofrem com esse tema. E, por fim, para fechar, vim aqui no finalzinho do seu funil, da sua pirâmide, né? Você traz os seus pontos de vista a respeito desse problema. Então, esse problema se perpetua por causa disso e disso. Tese 1, tese 2. Ou, esse problema não é resolvido por causa disso e por causa disso. Ou, esse problema se mantém. Ou, as consequências desse problema são essa e essa. Enfim, você vai escolher o caminho para responder às suas teses, para apresentar as teses a partir do comando que o tema irá te dar. Mas isso é assunto para um outro vídeo desse canal.
Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem a dúvida aqui nos comentários e até a próxima.